Olá, tudo bem, galerinha? Hoje nós vamos estudar um pouco as propriedades da potenciação. O que é uma potência? Uma potência é uma multiplicação. A multiplicação de um determinado número diversas vezes. A base, ele por ele mesmo. Tá, mas quem é a base? Quem é o expoente? Então, a potência ela é escrita da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui, né? 2, por exemplo, elevado ao cubo. Esse número grande é a minha base. É ela quem vai se repetir. Quantas vezes ela vai se repetir? O número que indica aqui no expoente. Expoente é o número que a gente escreve pequenininho aqui em cima. Então, eu tenho aqui minha base 2 elevado a expoente 3. Pelo amor de Deus, não é 2 vezes 3. É 3 vezes que eu vou repetir e multiplicar esse meu número 2, certo? Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, ó. A base se repetiu a quantidade de vezes que indica o expoente. Então, eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o resultado dessa potenciação é 8, que a gente chama de potência. Tudo bem? E daí nós vamos verificar algumas propriedades importantes, né? Na potenciação. Antes disso, vamos ver aqui, ó. Potência com expoente 1, certo? Então, quando eu tiver uma potência com expoente 1, por exemplo, a base é 4, expoente 1. O resultado é a própria base. Por quê? Porque esse número só vai repetir uma vez. Não vai existir uma multiplicação. Então, 4 elevado a 1, 4. 8 elevado a 1, 8. 121 elevado a 1, 121. Então, o resultado é a própria base. Quando eu tenho uma potência com expoente zero, esse caso aqui, o 10 elevado a zero é 1. O 7 elevado a zero é 1. O 144 elevado a zero é 1. Eu não vou repetir o meu número nenhuma vez. Então, não é a própria base, porque é 0 vezes. Eu vou partir da unidade. Unidade. Então, o resultado é sempre 1. Ok? Então, essas duas propriedades importantes são potência com expoente 1, o resultado é a própria base. Potência com expoente 0, o resultado é sempre 1. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que daí eu respondo. Agora vamos para as propriedades. A primeira propriedade é produto de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base. Como assim? O que é produto na matemática? É alguma coisa que eu compro? Vou comprar um produto? Não. Na matemática, produto é uma multiplicação. Então, quando eu falo produto de potência de mesma base, eu estou dizendo multiplicação de potência de mesma base. Então, aqui está a multiplicação, a base é a mesma. Eu estou usando uma letra para representar qualquer número nessa situação. Então, eu estou dizendo que A elevado a N, qualquer número também, vezes A elevado a M, é igual. A base eu vou manter e eu vou somar os dois expoentes. E já vou explicar o porquê que eu vou somar. Por que a gente soma os expoentes nessa situação aqui? Simples. Quantas vezes vamos substituir aqui, né, essas letras por números? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Quantas vezes eu estou repetindo essa multiplicação? O 3 eu vou repetir 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Vezes, esse 3 aqui eu vou repetir quantas vezes? 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu repeti a minha base 3 quantas vezes? 1, 2, 3, multiplica, ó, continua a mesma operação. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 3 elevado a 8, que é a mesma coisa que eu só somar os dois expoentes. 3 mais 5, 8. Não é mais simples fazer dessa forma do que ter que repetir todas as vezes a minha base, né? Então, a propriedade, ela serve para isso, para simplificar o teu cálculo, para facilitar o teu cálculo. Agora, nós vamos para a segunda propriedade, que é quociente de potência. Professora, eu tô consciente dessa matéria. Não, não é consciente, é quociente. Quociente na matemática é divisão, ou resultado de uma divisão. Então, eu vou ter uma divisão de potências de mesma base. Aqui, A elevado a N dividido para A elevado a N.
Então, a divisão ela pode ser escrita tanto dessa forma, como em forma de fração. Uma fração também é uma divisão. Então, eu tenho A elevado a N menos M. Aqui eu somei os expoentes. Nessa situação aqui, eu vou subtrair os expoentes. É bem simples. Pensa nas operações inversas. Na multiplicação de potência, soma. Na divisão de potência, subtrai, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos substituir as letras por números. 4 elevado à quinta potência, dividido para 4 elevado ao cubo. Ó, escrevi nessa forma de divisão, e aqui eu tô escrevendo em outra forma, que é na forma de fração. Toda divisão é uma fração, logo, toda fração é uma divisão. E aqui eu vou repetir a quantidade de vezes que eu tô indicando no meu expoente. 4 elevado à quinta potência. O 4 se repete quantas vezes? 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 4 elevado ao cubo. Quantas vezes o 4 se repete? 1, 2, 3. Gente, eu vou cortar aqui alguns valores, ó. Porque 4 dividido para 4 é 1. 4 dividido para 4 é 1. 4 dividido para 4 é 1. E qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, eu vou eliminar esses 4 aqui. Quantos números 4 sobraram? 1, 2. 1, 2. Ficou 4 elevado ao quadrado. Que é a mesma coisa que fazer 4, pego o expoente 5, menos, que eu subtraio, o expoente 3. 5 menos 3, 2. Não é mais fácil? A potência serve para isso, gente, para simplificar os nossos cálculos no dia a dia. Então, vamos para a próxima propriedade. Potência de uma potência. Ó, aqui eu tenho... Perceberam que eu tô sempre mostrando através de letras e depois eu vou substituir por número para dar um exemplo. Por que letra? Porque letra pode ser qualquer número. Então, aqui, ó, A elevado a M, tudo isso elevado a N. O que eu faço com o expoente? Multiplico. Multiplico um expoente pelo outro, ó. Preste bastante atenção dentro do parênteses aqui. Então, eu tenho 3 elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. O que isso quer dizer? Que o 3 está elevado ao cubo. E o resultado que vai dar aqui ainda está elevado ao quadrado. Ou que 3 elevado ao cubo está elevado ao quadrado, quer dizer que repete 2 vezes isso aqui, que é isso que eu vou fazer. Então, quantas vezes está mandando, ó, vou riscar bem. Quantas vezes está mandando eu repetir tudo que está dentro do meu parênteses? 2 vezes. Então, eu vou fazer 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, certo? Tudo isso é igual a 3 elevado à sexta potência, porque aqui eu voltei lá para minha primeira propriedade. Qual é a minha primeira propriedade? Multiplicação de potências de mesma base, somos os expoentes. 3 mais 3, 6. Ou seja, se eu fizer, né, aqui, multiplicando os expoentes, ó, 3 vezes 2, 6, que é o expoente 3 vezes 2. Dá para compreender? Agora vamos para a potência de um produto e potência de um quociente. Então, olha só. Eu não sou muito amiga dos sinais, perdão, dos acentos. A vezes B, tudo isso elevado a N. Muito simples. Esse expoente pertence a cada um dos valores dentro do parênteses. Então, A elevado a N vezes B elevado a N. Muito simples. 2 vezes 3 elevado à quinta potência. O 2 está elevado à quinta potência e o 3 está elevado à quinta potência. E assim o fizemos. Aqui é a mesma coisa, só que a potência de quociente. Quociente é divisão, produto é multiplicação. Produto, multiplicação, quociente, divisão. Esse expoente pertence tanto ao A quanto ao B. Então, A elevado a N, B elevado a N. Esse expoente pertence a cada um dos dois. Muito simples. E aqui alguns exemplos. Primeira propriedade. Bases iguais, multiplicação de bases iguais, eu somo um expoente. Então, 2 mais 5, 7, menos 3 elevado a 7. Ah, professora, mas aqui é raiz de 2. Não importa. Mesma base, divisão de bases iguais, subtrai o expoente. Então, 3 menos 4. 3 menos 4. Raiz de 2 permanece,
3 menos 4 é menos 1. Vai ficar negativo, sem problema nenhum, ok? Aqui é com vírgula, professora, vai ficar mais difícil. Não, perdão, pulei. Aqui o símbolo pi vai ficar mais difícil. Não, não vai ficar mais difícil. 5 vezes π. Esse expoente não pertence a cada um dos elementos dentro do parênteses? Então, 5 elevado ao cubo vezes π elevado ao cubo. Não precisa resolver nada, tá? 1,4 dividido para 3. Eu não vou dividir aqui, eu só estou mostrando que esse expoente pertence a cada um dos valores dentro do parênteses. Então, 1,4 elevado a 10 dividido para 3 elevado a 10. Aqui vai ficar mais difícil, certo? Não, só vou aplicar a terceira propriedade. Ó, expoente de expoente, multiplico eles entre si. Então, vai ficar 5 vezes 7, 35. 2 terços elevado a 35. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida deixa nos comentários e eu vou explicar, vou tirar suas dúvidas. Beleza? Muito obrigada. Nem na quarentena me livro de ter aula de matemática? Poxa vida!